E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Sinceramente, na verdade eu era pra eu estar putaço da cara, na verdade eu tô, né? Mas eu já sabia. Hoje o Davi dizia, nós conversando sobre o Roger, dizendo, pô, eu faço tudo atravessado. Por exemplo, naquele jogo ali, esse último jogo com o Ituano, quando é para entrar o Lucas Silva, até o Thiago Santos, ele põe Benítez, ele põe Campaz, ele entrega mais ainda um meio-campo inexistente. E hoje que é para jogar Gabriel Silva, Miguel, aí entra Lucas Silva. Esse dia eu ainda dizia, o lateral direito tem que ser o Tonhão. Não tem lateral direito. E aí o Davi, não, mas vai melhorar, não sei o quê. Eu dizia, bah, velho, eu não tô mais animado. Eu não tô, não. Então eu não tô tão irritado, vamos dizer assim. Porque eu já saquei, velho. Cara, eu vou dizer como torcedor aqui o que vocês estão sentindo. Eu vou falar do jogo, um pouco, não tenho o que falar. Tem o inicial. Mas a gente tá naquela ainda, né? Mas é que nem o ano passado. Não cai, não cai. Não, vai subir, vai. Só vai subir. Desse jeito não vai subir. E é uma vergonha, assim, ó. Queria comentar um pouco antes disso. Assim como eu, que eu percebi agora no final do jogo, ali começaram a entrevistar os torcedores, é a tristeza, o desânimo do torcedor. Como o time do Grêmio, o torcedor do Grêmio tem sido maltratado. Não é legal, velho. Tu vê uns caras que nem esse Romildo Bolzan, esse pessoal, quem tá administrando o Grêmio... Tu tá constrangedor, cara. O cara torce pra um time desde gurizinho aí. Eu nunca vi nada igual. Eu me lembro que o grande demônio que tinha no meu subconsciente há muito tempo atrás era o Bandeira, que foi o que rebaixou o Grêmio a primeira vez. Cara, esse cara é um santo. Faz uma estátua do Bandeira e daquele lateral direito do Ituano, o Pacheco. Faz. Porque o que o senhor Romildo Bolzan está fazendo pro torcedor é um show de... Eu não entendo nada, eu sou torcedor, mas assim, do que tu ouve, departamento médico, cara, nem vou falar. Eu ainda estou em dúvida se o Ferreira tem uma íngua, se alguém me avisa se é uma íngua. Tá? Departamento médico. Denis Abraão, é o cara que vem... Hoje eu vou ouvir as entrevistas, vou dar uma ouvida e eu acho que vou fazer vídeo sobre isso, porque eu tenho que ser mais atuante. Porque o canal começou por isso. Eu não quero fazer análise de jogo. Quem sou eu? Eu queria falar sobre coisas importantes. Comecei em cima da onda, final de 2016. Fui tricampeão da América. Mas agora é o momento de eu realmente, como torcedor, velho, ser mais atuante, ouvir o que está acontecendo. E alguém tem que ouvir, cara. E eu sei que, olha, eu tenho que dizer que se pá... Porque é uma vergonha. Eu sou torcedor, eu não ganho nada de ninguém, eu não ganho dinheiro de ninguém, eu não ganho para falar de ninguém ou para não falar. E se alguém me contraria, eu acho que eu estou errado, tenho uma outra opinião, por favor, faça um canal. Faça um serviço ao Grêmio. Alguma coisa. Porque vê gente aí que se diz comprometido. Cara, o repórter, o comentarista, o repórter, o torcedor. Agora tem cara com papel de torcedor aí, fazendo piadinha e brincando e participando não sei do que. Então vamos falar um pouco do jogo, porque eu tô constrangido, velho. Eu nunca vi nada igual. É uma vergonha.
Hoje eu botei no Google para ver times que jogam no 4-3-3, que era o antigo esquema até poucos dias atrás do catedrático aí, que é o culpado da situação em campo aí, é o Roger. Muito mal, muito mal, muito mal, mas muito mal. Já era ruim, eu não queria, porque sempre foi um 6 por meia dúzia, um cara que nunca soube mudar esquema, né? Então o Grêmio inicia num esquema que aquele ali tu vê que mais ou menos treinar. Voltando ao suposto 4-4-2, botou o Tonhão improvisado na direita, que, cara, nem vou contestar isso aí. Eu contesto quando ele muda um improvisado por outro, podendo fazer outras mudanças. Aquela hora que ele põe tira o Rodrigues, põe o Sarará e o Campaz no lugar do Lucas Silva e tenta dar uma animada no meio campo, mas não era isso que tinha que fazer. Então o Grêmio entra ali, né, com o Lucas Silva fincado, o Vila Sante correndo. Cara, o Vila Sante, o cara pelo menos se esforçou, velho. O cara que estava em todos os momentos do meio campo. Ali, né, o Elkelson, 4-4-2, o Elkelson junto com o Diego Souza, tendo que fazer a função de gancho, de guindaste, a bola chegar nele, ele agora mandar para a parte ofensiva do campo. Não conseguiu. Passou do lado do Diego Souza o tempo inteiro, e aí um buraco no meio campo do Vila Sante, entendeu? Os lateral, cara, nem vou falar, esse Nicolas é outra naba. Nem me enrolar aí. Né? Então tinha o Nicolas e o Bitelo num canto, o Bitelo meio solto, mas mais pro lado esquerdo, do lado direito, o rapazinho ali junto com o Tonhão, que não sobe. Né? Então, mas ainda assim era o esquema que o Grêmio tinha. Né? Então ficava um buraco no meio campo, que o Elkson não conseguiu vir buscar a bola, e dois pivôs, né? Os lateral inoperantes, e o Grêmio não marca. O Grêmio joga em casa e joga para trás da linha do campo. Não ocupa o espaço. O Criciúma deu espaço para o Grêmio chegar dentro do campo do Criciúma. E o Grêmio toca a bola no meio do campo. Obrigando o Diego Souza a vir para cá e não tendo fôlego para chegar lá. Jogando pelos lados, o Grêmio, a única coisa que o Grêmio teve no lance é lançamento, eu não vou dizer nem cruzamento para a área, ele só toca a bola para a área. Muitas vezes o Diego Souza nem está ali. Então, assim, ninguém corre, ninguém marca, ninguém faz marcação dupla, ninguém não corre, foge da bola. Mas ainda assim, esse é o seu, porque quando ele começou a mudar, depois das primeiras mudanças do segundo tempo, tá, que ali ainda tinha um nexo, tirou um improvisado na direita e botou o Sarará ali, outro improvisado, colocou o Campaz para tentar fortalecer o meio campo, e o Lucas Silva é muito mal. Não é o jogo para ele. Né? Aí ele bota o Campaz, deveria ter botado até o Gabriel Silva. Né? Ainda tinha um nexo, mas o time não cria, o time não corre, o time é desentrosado. E as outras substituições que existem foi tipo, vou colocar quem está no banco. Então, assim, existe um problema muito grande de treinador também. Pode até não haver peça. Hoje eu ouvi uma expressão, não é minha, mas achei muito inteligente, o Roger não sabe jogar com um time ruim. E com bom também não, já teve exemplos aí. Eu vou ser bem sincero, sempre fui contra o Roger. E acho que o torcedor já está entrando numa campanha de volta a Renato que está errado também. Cara, a gente tem que mudar. O Grêmio tem que desafogar, o Grêmio precisa afogar, o Grêmio precisa desafogar essa direção sem vergonha, incompetente, cega, que está à deriva aí. Tá? O Grêmio é um barco à deriva. Esse omisso, desse sem vergonha, desse presidente, não dá uma explicação. Quem veio para dar uma animada aí, estilo SWAT, foi esse lunático. Desculpa, Denis Abraão, pelo que tu fez no passado, aí, mas tu é um lunático. Um aéreo, etílico, lunático. Olha, aqui é café, hein? Não, tem outras cositas. Então, né? E aí tu vê o treinador, é um catedrático. Eu quero ver a entrevista, que agora eu quero falar, porque eu ouvi um pouco depois, uns dias depois, eu ouvi a entrevista do Roger, depois do jogo do Ituano,
Não. Não entendi nada. É geometria aquilo ali. É geometria? Cara, nós precisamos de um treinador que jogue Série B, que jogue o simples, que conheça um 4-4-2, que jogue o que tem. Entendeu? Então, assim, ó, se o Grêmio vai contratar, deixa pro próximo treinador contratar. Faz de uma vez o que tem que ser feito. Senhor presidente, tome uma atitude. O senhor, se me conhecesse, ou visse o meu canal, o senhor ia pensar, hoje aquele cara vai estar puta. Eu não tenho ânimo. Eu já sabia. Ninguém vai jogar nada aqui. E é comovente a tristeza do torcedor, quando eu ouço na rádio as entrevistas, o torcedor abatido. É tapa na cara do torcedor de tudo quanto é lado. Por exemplo, eu vi um cara ali dizer que desde eu não sei que época é sócio. Cara, eu sou do lado do humilde, eu sou mas o certo, errado, errado. Vamos chamar o torcedor na maior cara de pau, aquele mesmo que expulsou. Então vamos abonar. Se não me engano, foi isso que aconteceu. Uma maneira de trazer o torcedor é fazer o cara quitar uma mensalidade, o resto tudo tá atrasado, fica de boa. E aquele que pagou sempre. Tinha um cara ali reclamando. E outro é aquele que não pode pagar. Porque eu sou da época que existia um sócio, eu me lembro que eu tinha vizinhos meus que tinham um pouco mais de poder aquisitivo quando eu era criança, era um sócio do Grêmio, chegava aquele talãozinho, eu ficava encantado com aquilo. E a minha maneira de ajudar era ir no jogo quando eu podia. Eu moro longe, sou do interior, eu represento até o torcedor do interior, a figura do torcedor do interior. Esse é o meu intuito, é o torcedor. Né? Mas, cara, tá errado. Assim como tá errado o setor mais humilde do estádio fechado. Volta a torcida a correr. A própria direção do Grêmio nunca defende a torcida do Grêmio. E aí, quando precisa e não tá conseguindo. Péssima administração entre o AS e Grêmio, torcedor e arena. É uma merda. O Grêmio... Não, assim, a impressão que eu tenho, com perdão, mas é do primeiro ao quinto. É do roupeiro, da primeira coisa até o final, tudo errado. Então, torcedor, eu tô desanimado, eu tô sem esperança. Não tem, a minha esperança é que no futebol é assim, daqui a pouco dá um claque. Mas esse ano acho que não tem nem clube, sabe? É isso aí, Grêmio aí, pode crer.